Boa noite, povo de Deus, boa noite, arautos do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais um Sola Escritura, tá? Essa live que nós fazemos aí de segunda a quarta-feira, sempre por volta aí das 9h30, buscando desenvolver o nosso plano de leitura bíblica, tá? Estamos aí lendo um capítulo por live, tá? E agora a gente acabou reduzindo as lives a 3 dias da semana. Quem está acompanhando aí o perfil já há alguns meses, sabe do contexto, da correria, das mudanças, né? E a gente acabou reduzindo aí para segunda, terça e quarta, para que a gente possa manter um padrão aí o mais constante possível, tá? Oi, Andréia, seja muito bem-vinda, paz do Senhor, glórias a Deus. Já vai aí tocando isso, justamente, já vai tocando nesse coraçãozinho. Deixa avisar aqui o povo, porque o povo esquece, né? O povo esquece que tem live, já tem que, eu acho que sexta, quinta-feira, quarta, né? Foi a última vez. Oh, Nélia, seja muito bem-vinda, Deus abençoe, a paz do Senhor. Hoje vamos ler aí o capítulo 38 do Êxodo. Deixa eu colocar aqui que nós já estamos ao vivo, para que o pessoal possa entrar. Deixa eu alertar aqui o pessoal de que a gente já está ao vivo. Copiar, colocar aqui no grupo. Bacana. Já avisei o pessoal que a gente está ao vivo, tá? E já vão tocando nesse coraçãozinho aí, para que assim o Instagram esteja impulsionando assim a nossa live, ok? Glórias ao Senhor Jesus. Enquanto assim o pessoal está chegando, eu vou estar fazendo uma breve oração, apresentando. Você já pega a sua Bíblia, se não tiver do seu lado, você já pega a sua Bíblia, abre aí no capítulo 38 de Êxodo, que é o capítulo que nós iremos ler nessa noite, tá bom? E já deixa separada a paz, Nélia. Deus abençoe a sua vida. Espero que esteja tudo bem aí com você, família e igreja, tá? Já estão com o pastor novo na igreja? Já tem alguém em vista para estar assumindo aí a igreja batista aí? Já estão com alguém aí no coração? Já tem orado por alguma pessoa específica? Espero que vocês encontrem o mais rápido possível. Oh, Johnny! A paz do Senhor, varão! Faltou o pequeno grupo, hein? Semana passada senti sua falta lá no nosso pequeno grupo. Espero que esteja tudo bem com você. Não sei se Juliana te avisou a respeito do nosso pequeno grupo. O pastor pediu para pararmos as reuniões, tá? Porque vai ter aí como é que eu vou dizer? É que boa parte do nosso pequeno grupo não fez uma capacitação, tá? E aí pastor quer fazer essa capacitação com esse pessoal que não tinha feito, não tinha passado pela capacitação, e pediu para a gente parar as reuniões para que ele possa capacitar o pessoal que ainda não fez a capacitação. E aí depois disso a gente volta com o PG. Então ele deve parar aí por volta de uns 30 dias, aí, um mês e pouco. Vão ser reuniões em cada domingo, então deve demorar aí um mês e alguma coisinha. Mas fica por aqui, viu, Johnny? Não some não desaparece não. Esteja aí conosco, nos acompanhando. Fausto, seja bem-vindo, a paz do Senhor. Para manter um contato aqui mesmo. Segunda, terça e quarta nós lemos a Bíblia, tá? Se você puder ler a Bíblia conosco, tá? Acompanhe aí a partir do capítulo. Hoje é 38, amanhã vai ser 39, quarta-feira vai ser 40. A gente vai fechar Êxodo essa semana, tá? E a partir da semana que vem a gente vai entrar no livro de Levítico, que é o livro que aponta para a santidade de Deus, tá? Que demonstra de forma mais clara a exigência ali de nos santificarmos diante do Senhor, de que Deus exige a nossa santidade, a nossa santificação, tá no livro de Levítico. Então não perca aí o livro de Levítico. Esteja conosco. Elísio, seja muito bem-vindo, a paz do Senhor. Gente, vamos orar, tá? Vamos orar para que aí a gente possa dar início mesmo aí à live e possamos aí ir para o capítulo 38, tá? Vamos orar. Pai amado, aqui estamos, ó Deus, essa noite viemos lhe agradecer por mais esse dia, pela bênção de estarmos aqui vivos, com saúde. Obrigado pelo cuidado que o Senhor tem tido para conosco. Rogamos que o Senhor continue assim a nos capacitar cada dia a buscar a sua face,
cada vez mais, ó Deus, pois somos pecadores, falhos, fracos, ó Senhor. Necessitamos da tua direção, necessitamos da tua unção, necessitamos ser guiados por ti. Sem ti nada podemos fazer. Então, vá assim, nos tome em tuas mãos, nos conduza para que possamos a cada dia vivenciar o seu projeto, o seu propósito, para que possamos dar um bom testemunho, apontar assim Cristo àquelas pessoas que ainda não tiveram oportunidade de entender e compreender aquilo que Cristo fez por cada um de nós ali na cruz. Que o Senhor venha estar se nos capacitando a ser esses missionários, esses arautos enviados por ti, Senhor, onde quer que o Senhor nos coloque, no seio da família, do trabalho, na escola, entre os amigos, no momento de lazer, que possamos ser a diferença, possamos demonstrar essa diferença, e essa diferença aponte aí para a pessoa de Cristo, aponte para o louvor e glória do teu santo nome. Vá se nos abençoando nessa noite, abrindo o nosso entendimento, abrindo o nosso coração, para que possamos entender e continuar compreendendo assim a sua vontade por meio das Sagradas Escrituras. É no nome de Jesus que oramos, e todos dizem amém. Amém, gente? Glórias ao Senhor Jesus, né? A gente está fazendo uma recapitulação, porque os últimos capítulos de Êxodo é praticamente uma recapitulação daquilo que Deus falou com Moisés enquanto ele estava lá no monte, aqueles 40 dias que ele desapareceu. Deus deu instruções para Moisés para a confecção ali, a construção de um templo no meio do povo de Israel. E os capítulos agora 37, 38, 39, vem apontando, é como se fosse uma recapitulação e o momento de realmente de confecção, de construção aí daquilo que estava no papel, Moisés tirando do papel aquilo que Deus deu para ele, tá? Então a gente está recapitulando. Para quem não acompanhou aí os capítulos anteriores, pode ser que seja algo novo. Mas para quem está comigo aí desde janeiro, desde Gênesis e tal, o que a gente vai falar hoje é meio que uma recapitulação. É algo para a gente recordar, tá? Não vai ter nada praticamente de novo hoje não, tá? Beber um pouquinho aqui da água. Água não é na água viva, né? Mas é quase. Nos traz vida. Vamos lá, capítulo 38, no seu verso 1. Essa primeira parte do capítulo 38 vai falar a respeito do altar de holocausto, que era o local onde ocorria aí onde se queimava as ofertas e os sacrifícios ali ofertados a Deus, tá? Eu sabia, André, eu tava bebendo aqui a água, e na hora que eu bebi a água e olhei pra garrafinha, desde de umas lives passadas, quando você falou que eu gosto de azul, toda vez que eu bebo água, eu vejo a cor dela e falo, nossa, em algum momento a Andréa vai falar dessa garrafa, vai falar que a garrafa é azul. Para aqueles que estão aí meio perdidos, azul é a cor que Deus coloca aí nas vestes para recordar o povo de Israel dos mandamentos de Deus, da sua lei, de que nós devemos viver em submissão e obediência a esses mandamentos. E André esses dias reparou que eu gosto muito de azul, inclusive eu coloquei aí, ó, as LEDzinhas aí. Coloquei uma LEDzinha azul porque o quarto era branco e eu senti falta daquela cor azul do início aí das lives lá na outra casa que eu morava, lá em Taiobeiras, antes de vir aqui pra roça, né? Eu senti falta daquela atmosfera azul, toda azul, combinando com o layout aqui azul. Eu acabei comprando uns LEDs para colocar aqui para deixar o quarto azul, né? Porque o azul é de Deus, gente. O azul é de Deus. Deus separou a cor azul para apontar aí para os seus mandamentos. A gente já falou sobre isso aí em algumas lives atrás. Eu mostrei lá a passagem em Números, capítulo 15, se não me engano, que lá tá falando a respeito da fita azul. E o trono de Deus é azul, né? Ele é da cor da safira. A gente já estudou sobre isso aqui também. Então, azul é de Deus, tá? Azul é de Deus. Até a garrafa minha é azul. Mas vamos voltar para cá. Então, a primeira parte aí do capítulo 38 vai fazer uma recapitulação das características do altar de holocausto, que era onde ocorria aí, onde se queimava as ofertas, os sacrifícios ali
dados, feitos a Deus pelo povo de Israel, o que sobrava ali dos restos mortais dos animais que eram sacrificados, eram lançados aí dentro dessa churrasqueira gigante, tá? A churrasqueira tinha 2 metros de largura por 2 metros de comprimento, a gente vai ler aí, vocês vão ver, e ali se queimava tudo ali que era dos restos mortais dos animais ali, do que se sobrava, né? Porque eles tiravam a parte para alimentação dos levitas e aquilo que sobrava era jogado ali para ser consumido pelo fogo. Jaque, seja muito bem-vinda, Deus abençoe. Clary, seja muito bem-vinda, a paz do Senhor. Então, vamos lá para o altar de holocausto. Deixa eu colocar ele aqui para que vocês possam ter ideia do que seja o altar de holocausto. O altar de holocausto é justamente esse item que vocês estão vendo aí agora aí na tela do seu celular, tá? Este é o altar de holocausto e ele era todo feito em bronze. Então vamos ler aqui do verso 1 ao 7, porque vai falar características deste altar, tá? Então o verso 1 ele fala: usando madeira de acácia, Bezalel, que foi uma pessoa que Deus separou para poder e capacitou, deu sabedoria para poder justamente confeccionar e fazer esses utensílios, tá? Bezalel construiu um altar quadrado para o holocausto, com 2,25 metros de largura e comprimento. Ele era um quadrado, como vocês estão vendo aí, 2 metros de lado, né? 2,25 metros de cada lado. E de altura, ele tinha 1,35 metros de altura. Verso 2. Ele fez uma ponta, fez um chifre. Olha para você ver aí. Daianinha, seja bem-vindo. Tatiane, olha aí na foto para você ver. Verso 2. Ele fez uma ponta, fez um chifre. Olha, em cada canto desse quadrado tem um chifre. Tem uma ponta saindo aí, vocês estão vendo? Então, fez uma ponta em forma de chifre para cada um dos 4 cantos. Dá para ver na figura perfeitamente aí esses chifres. De modo que as pontas e o altar formavam uma só peça e revestiu todo esse altar aí de bronze. Então, eles usaram o bronze para revestir todo esse utensílio. Verso 3. Depois fez os utensílios do altar, aquilo que seria usado para poder aí realizar os procedimentos aí no altar. Ele pegou e confeccionou os utensílios que seriam usados aí na ministração durante esse momento aí em que eram queimados as ofertas oferecidas pelo povo. Então o que ele fez? Fez baldes para recolher as cinzas que sobravam aí das coisas que eram queimadas nessa churrasqueira gigante, pás para poder colher essa cinza, né? Bacias, garfos para a carne, para poder tá virando, cutucando, né? Manuseando, e braseiros, todos de bronze. Revestiu todos esses utensílios de bronze. Fez também uma grelha, tá? Então dentro desse buraco aí, na altura dessa vara que atravessa aí, vocês estão vendo uma vara atravessando o quadrado, na altura dessa vara havia uma grelha que é igual grelha de churrasco que a gente usa na nossa casa mesmo, né? Que é aquela coisa toda furada, onde se colocava aí os restos dos animais mortos ali nos sacrifícios, e o fogo subia, consumia e queimava essa carne até ela virar cinzas, e as cinzas caíam pelos buracos da grelha, tá? Então verso 4, fez também uma grelha de bronze e a colocou à meia altura do altar, debaixo da borda. A meia altura é justamente onde passa aí essa vara, é onde ficava a grelha que apoiava ali, que servia de apoio para os alimentos que eram os restos de animais que eram jogados ali para serem queimados. Verso 5, fez 4 argolas de bronze e prendeu-as aos cantos da grelha de bronze para sustentar as varas usadas para carregar o altar. Então, se vocês estão percebendo, vocês veem uma vara completa deste lado, e do outro lado você só está vendo a ponta de outra vara do outro lado. Essas varas estão apoiadas em argolas. Era inserida a vara dentro ali da argola. Então tem uma argola, tem 2 argolas deste lado esquerdo e 2 argolas do outro lado onde não dá para ver. E as varas eram atravessadas dentro das argolas e ficavam apoiadas. Essas varas eram usadas para carregar o altar.
Então 4 levitas, né, um em cada ponta da vara, erguia o altar e carregava o altar através das varas, tá? Era para isso que era confeccionada as varas. Kate, seja bem-vinda, paz do Senhor. Vamos ver o que Elis falou aqui. Interessante. Embora Moisés seja o líder de Israel e o Senhor o mediador, não foi ele quem construiu o tabernáculo, e sim havia pessoas responsáveis por isso, como citado no texto, no verso 21. Isso, né? Itamar, né? A gente vai ver isso mais à frente, né? Deus reparte a paz. Senhor, Kate, seja bem-vinda. Andréia, que está entrando aí, Deus abençoe. Deus nos concede esse privilégio de participar de sua obra. Não é à toa que ele nos concedeu aí o ministério da reconciliação. A própria Bíblia fala que os anjos almejavam ter o privilégio que nós temos de pregar o evangelho, de fazer essa obra que nós fazemos hoje, de representar a Cristo aqui na terra. E Deus deixou esse privilégio para nós, pecadores, lavados e remidos no sangue de Cristo, fazermos, tá? Então realmente é um privilégio. Você percebe claramente que Deus quer que a gente atue na obra de maneira prática, né? Façamos parte desse ministério, desse mover dele sobre a terra, restaurando ali aquilo que se havia perdido no céu, né? Deus está repovoando o céu com aqueles anjos que se perderam na rebelião. De uma certa maneira é isso que está acontecendo agora, né? 1/3 dos anjos desceram, caíram do céu ali na rebelião que houve, né? O que a gente vê lá em Apocalipse. E agora Deus está salvando seres humanos pecadores perdidos para levar para o céu, meio como se fosse para restaurar a quantidade daqueles que haviam se perdidos, né? É apenas uma coincidência nessa linha de raciocínio, né? Uma conjectura minha que eu estou falando aqui. A Bíblia não fala nada sobre isso, mas é o que a gente percebe. Jesus fala que são poucos aqueles que são salvos. Então, da maior parte das pessoas que vêm e nascem e estão aqui, uma menor parte é que é salva. Então não vai ser a maioria dos seres humanos que vão ser salvos, vai ser uma minoria, uma porcentagem menor, tá? Mas vamos voltar para cá. E esse privilégio nós temos. Verso 6, verso 5, né? Fez 4 argolas de bronze e prendeu-os, já falei. Verso 6, fez as varas de madeira de acácia e as revestiu com bronze. Por dentro das argolas dos 2 lados do altar passou as varas usadas para transportá-lo. O altar era oco e feito de tábuas, tá? Então é este altar do holocausto que eu estou mostrando para vocês. No verso 8 ele vai falar a respeito da pia de bronze, da bacia de bronze que ficava entre o altar e o santuário, tá? Eu acabei não pegando uma foto específica da bacia, mas essa foto aqui dá para ver ela. Então o altar é isso que você está vendo aqui na frente, né? Aqui tem essa porta do lado leste aqui embaixo. Aqui no início tem uma porta azul vermelha ali, né? Com os desenhos. Na hora que você entra, você tem acesso ao altar. Depois do altar, antes de chegar na tenda da congregação, no meio ali, entre o altar e a tenda, existia a bacia de bronze, ou pia de bronze, onde continha água dentro dela. E o sacerdote, antes de chegar no altar e antes de entrar no lugar santo ali, dentro desse santuário, da tenda da congregação ali, ele tinha que lavar suas mãos, tá? Ele tinha que se lavar antes de entrar. Ele não poderia chegar até o altar e nem entrar no lugar santo sem passar pela bacia de bronze primeiro. A gente falou sobre isso alguns no capítulo 26, 27, 28, mais ou menos, tá? Umas 10 lives atrás. Então quem quiser pegar direitinho todas as explicações, tá aí no meu perfil, tudo gravado, tá? Capítulo por capítulo, é só você buscar lá as capinhas, você vai ver capítulo 31, 30, 40, você vai ver os capítulos, você toca lá e assiste aquela live que lhe interessa, aquela que você está curioso. Até mesmo quando você estiver lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, tem alguma coisa, tem uma dúvida, quer aprender algo, lembre que aqui no nosso perfil a gente está lendo a Bíblia um capítulo por dia desde o início praticamente, né? A gente só teve 2 ou 3 dias que a gente fez um panorama de 5 capítulos, depois foi reduzindo para 3, depois para 2, e aí a gente passou para 1 e agora está 1 aí constante. Elise falou aqui,
Isso nos dá uma excelente lição, onde mostra que um bom líder sabe delegar, justamente, distribuir as tarefas e é capaz de enxergar as habilidades e condições de cada pessoa. Moisés delegou conforme ordem de Deus. Realmente, Deus deu a visão para ele das pessoas que ele tinha que separar, mas isso é algo real, algo que acontece dentro da igreja. Aqueles que têm um chamado de liderança geralmente são capacitados por Deus a perceber as qualidades dos seus liderados, a saber em que posição ou que função aparentemente Deus está preparando ou capacitando a pessoa, e ajudar essa pessoa a descobrir o talento dela naquilo, tá? E para se doar e assumir a responsabilidade desse ministério. O que falha muito em muitas igrejas é não trabalhar dessa forma. Acaba que um grupo pequeno de pessoas se responsabiliza pelo funcionamento completo, total da igreja. As pessoas só vão nos domingos para assistir o culto e quase não participam no desenvolver da igreja, tá? Se tornam ali espectadores e não participantes deste corpo, né? O que é errado, tá? Mas é isso aí, né? O líder tem essa capacidade. Então no verso 8... está falando sobre a pia de bronze, que é justamente esse utensílio que está aí entre o altar e o lugar santo, a tenda da congregação. Bezalel fez a bacia de bronze e seu suporte de bronze com espelhos doados pelas mulheres que serviam à entrada da tenda de encontro. Tenda do encontro é a mesma coisa aí do tabernáculo terrestre, né? Todo isso aí com o pátio era conhecido como tenda do encontro. O pátio. Então assim, agora a partir do verso 9, ele vai falar a respeito desses limites que delineiam e separam este tabernáculo de todo mais, né? Esses muros brancos aí é o que vai ser falado agora. A partir do verso 9, ele vai dar características deste muro feito de pano, de linho, que vocês estão vendo aí, esse muro branco com suas colunas sustentando aí esses muros, é o que vai ser falado a partir do verso 9, tá? Então vamos lá para o verso 9. Bezalel fez ainda o pátio. O pátio é toda essa região aí que delimita o tabernáculo no meio ali de Israel. Então, Bezalel fez ainda o pátio, que era fechado com cortinas de linho finamente tecido. As cortinas do lado sul tinham 45 metros, tá? Lado sul é o lado de lá. É o lado à direita ali, no caso, né? Onde você está vendo tudo branco. Esse ali é o lado sul, no posicionamento que Deus mandou colocar o templo no meio de Israel, tá? A posição que ficava aquele muro branco ali de tecido era o lado sul. Então, se ali era o sul, do lado esquerdo aqui era o norte, tá? Sul, norte, leste, onde está a porta, e oeste, lá no fundo, onde está o santuário, tá? Lá no fundo lá, tá? Então, sul, norte, leste e oeste, né? É isso. Deu para entender? Creio que deu. O pátio também era chamado de átrio. Os átrios vieram a ser chamados de átrio depois da construção do templo, tá? Do templo realmente feito por Salomão. Aí passou a dar esse nome de átrios porque havia vários, tá? Havia um para as mulheres, havia uns para os gentios, uns para as mulheres, e o mais interno era dos homens, tá? Então as mulheres ficavam separadas dos homens, e os gentios que não eram judeus e queriam prestar algum tipo de adoração ficavam no átrio mais externo, fora aí do tabernáculo, de uma certa maneira. Então os átrios vão surgir com a construção do templo propriamente dito. Nessa época aí ainda não tinha os átrios, tá? Ainda era pátio, porque só tinha um pátio, não tinha mais do que um, era apenas um. Então, voltando para cá, Bezalel fez ainda, né, aí as cortinas do lado do sul, e elas tinham 45 metros. Então aqui do lado direito, essa parte toda branca ali que você está enxergando aí do lado, tinha 45 metros de comprimento, tá? E eram penduradas em 20 colunas apoiadas firmemente em 20 bases de bronze.
Se você olhar desse lado de cá, né, do lado onde você consegue ver as colunas, se você contar aí esses pauzinhos marrons aí, que estão amarrados em alguma coisa no chão, são as colunas que sustentavam os panos erguidos aí, você vai ver que tem 20 colunas até chegar lá no final. Se você começar a contar aí, você vai ver que vão ter 20 aí, tá? Verso 11, colocou do lado norte cortinas idênticas às que estavam do lado sul, com 45 metros, né? Aqui é um retângulo perfeito, tá? Os dois lados opostos ali tem o mesmo comprimento, é 45 metros no sul, 45 metros no norte, 22,5 metros, que é a metade aí, do lado oeste e 22,5 do lado leste. Só que do lado leste tem a porta de entrada. Do lado oeste não tem, tá? Vamos continuar lendo aqui. Verso 12. As cortinas do lado oeste do pátio tinha 22,5, que é a metade de 45. Então, a parte lá de trás, atrás do tabernáculo, lá tinha 22,5 de comprimento, que era a metade do comprimento dos lados. Tá bom? E eram penduradas com ganchos e argolas de prata em 10 colunas. Eram usados 20 nos lados maiores e usado 10, a metade, nos lados menores. Tudo batendo bonitinho, com perfeição, né, com lógica. Deus fazendo tudo de maneira perfeita aí. O verso 13. O lado leste do pátio tinha 22,5 também. Então, tanto o oeste quanto o leste tinham o mesmo comprimento ali, formando assim um retângulo perfeito. O pátio era em forma de retângulo, tá? Verso 14. A entrada do pátio ficava do lado leste, que é justamente esta parte que você consegue ver aqui, onde tem aí esse portão azul, vermelho e púrpura, roxo. Azul, roxo e vermelho ali, detalhes de branco e ver as cores todas misturadas, tá? Essa porta aí, colorida, ficava do lado leste. A entrada do pátio ficava do lado leste, situada entre duas cortinas. Quais cortinas eram essas? É essa parte em branco. Tem essa parte em branco de um lado, tem a outra parte em branco do outro, e no meio está a entrada, a porta toda colorida. Você está vendo aqui no final, tá? É sobre isso aqui, é este lado agora, que ele vai dar um foco para explicar a quantidade de pano que deveria ter cada um desses aspectos aí, tá bom? Então, vamos lá, verso 14. A entrada do pátio ficava do lado leste, que é essa parte de baixo, situada entre duas cortinas, que são essas duas partes brancas, tá? A cortina do lado sul, que é a parte de lá, essa parte branca de lá, ela tinha 6,75 metros de comprimento e era pendurada em 3 colunas apoiadas em 3 bases. Se você olhar para lá, dá para você contar 1, 2, 3 pauzinhos marrons ali. Cada pauzinho desse é uma coluna, tá? Então, essa parte branca sustentada por 3 colunas tinha 6,75 metros. Da mesma forma, do lado oposto, do lado norte, tá? Tem a mesma coisa. A cortina do lado norte, que é do lado de cá, desse lado de cá, também tinha 6,75 de comprimento e era pendurada também por 3 colunas apoiadas em 3 bases. Então as duas juntas, somando as duas juntas, dava 13,5. 13,5. Somando o pano branco de um lado com o pano branco do outro, dava 13,5. A gente sabe que o tamanho todo era 22,5. 22,5 menos 13,5 sobra 9 metros. Então essa porta aí do meio colorida, azul, roxo, vermelho, branco aí misturado, essa porta no meio tinha 9 metros de comprimento. E é o que ele vai falar adiante. Vamos continuar lendo. Verso 16. Todas as cortinas ao redor do pátio eram de linho finamente tecido. Verso 17. Cada uma das colunas tinha uma base de bronze. As colunas são esses pauzinhos marrons que vocês estão vendo aí no desenho, tá? Na base, o que sustentava elas no chão e apoiava para elas não caírem, era uma base de bronze que segurava essas colunas em pé, tá? E todos os ganchos e argolas eram de prata. Então o pano era amarrado nas colunas
através de ganchos e argolas que tinham no pano e na coluna. Eles enganchavam aí esses ganchos com essas argolas para que os panos viessem ficar presos às colunas. E esses ganchos e argolas que estavam nas colunas eram feitos de prata, tá? Os capitéis das colunas do pátio eram revestidos de prata e as argolas usadas para pendurar as cortinas eram de prata. Os capitéis era a cabeça, né? A cabeça da coluna. Tinha o pau lá e lá em cima, se você prestar atenção, tem tipo um capacetezinho aí. Tem um pauzinho marrom e tem alguma coisa encaixada na cabeça desse pau aí por cima da cortina. Dá para ver ao redor de tudo. Isso aí é o que eles chamam de capitéis, tá? Capitéis, tá bom? Então os capitéis das colunas do pátio eram revestidos de prata e as argolas usadas para pendurar as cortinas eram de prata. Verso 18. Para a entrada do pátio, que é esta porta azul, vermelha, roxa, toda colorida aqui embaixo, que você está vendo no desenho, para a entrada do pátio, confeccionou uma cortina de linho finamente tecido e a enfeitou com lindos bordados de fios de tecido azul, roxo e vermelho. Se você olhar com bastante cuidado no desenho aqui, nessa porta, você consegue ver o azul, o roxo e depois o vermelho. Dá para enxergar essas cores aí, tá? A cortina tinha 9 metros. Lembra que a gente falou? 6,75 de um lado, pano branco. 6,75 do outro lado, pano branco. Somando 13,5. Como um lado desse aí tinha 22,5, menos 13,5, sobra 9, que é a porta. Que é o que ele está falando aqui. A cortina tinha 9 metros de comprimento. A cortina, que é a porta toda colorida aí, tinha 9 metros de comprimento, com 2,25 metros de altura. E é aqui que a gente descobre qual é a altura do muro deste pano branco. A altura do pano branco é de 2,25 metros de altura, como as cortinas das divisórias do pátio. Verso 19, era pendurada em 4 colunas, cada uma apoiada firmemente em sua própria base de bronze. Os capitéis das colunas eram revestidos de prata e os ganchos e argolas também eram de prata. Todas as estacas usadas para sustentar o tabernáculo e o pátio eram feitas de bronze. Amém, amados? Isso aí é o tabernáculo terrestre ali que tinha ali, que Deus mostrou para Moisés, para que ele fizesse e o povo levasse assim as suas ofertas, os seus sacrifícios a serem feitos diante de Deus, deveriam ser feitos dentro deste local aí, separado por Deus. E tudo isso aí que está aí dentro, Deus falou, mostrou, explicou para Moisés como ele haveria de fazer cada uma dessas coisas aí, tá? A partir do verso 21... o que acontece agora é que ele vai fazer um levantamento do quanto que gastou em ouro, prata, bronze, para poder fazer tudo aí, a quantidade em quilos que se gastou para poder fazer todas essas coisas que eles fizeram aí para o tabernáculo. Então aqui vai fazer tipo um resumo aí, tipo um apanhado aí da quantidade de cada um dos materiais que eles utilizaram aí para poder fazer os utensílios, tá? A partir do verso 21 ele vai falar sobre isso aí, tá? Então vamos lá no verso 21, já está terminando. Glórias ao Senhor Jesus. Verso 21. Esta é a relação dos materiais usados na construção do tabernáculo. Agora ele vai dar a relação da quantidade das coisas que ele usou para gastar aí. Os levitas registraram os valores totais conforme Moisés os havia instruído, e Itamar, filho do sacerdote Arão, supervisionou todo esse trabalho. Itamar é aquele que Elísio comentou lá no início da live, falando que Deus permitiu que as pessoas participassem da confecção e Moisés não fez tudo sozinho. Daí você vê a necessidade de cada um de nós, uns com os outros, né, de participarmos da obra de Deus. Ninguém aí é uma ilha que vive e é autossuficiente e não precisa de mais ninguém, tá? Todos nós precisamos uns dos outros, tá? Jesus nos separa para formarmos um corpo onde ele é a cabeça e somos membros deste corpo, é o que a palavra de Deus nos ensina. Então vamos lá.
Verso 22, Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, fez tudo exatamente conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Recebeu a ajuda de Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, artesão perito em gravar, projetar e bordar em linho fino, com fios de tecido azul, roxo e vermelho. Verso 24, o povo contribuiu com ofertas especiais de ouro, que totalizaram 1.024 quilos de ouro, calculados de acordo com o ciclo do santuário. Esse ouro foi usado em toda a construção do santuário. Verso 25, a comunidade toda de Israel contribuiu com 3.520 quilos de prata, calculados de acordo com o ciclo do santuário. Essa prata veio do imposto recolhido de cada homem registrado no censo. O imposto era de uma beca, isto é, meio ciclo, conforme o ciclo do santuário. O imposto foi arrecadado de 603.550 homens acima de 20 anos. Então, na população aí que estava no deserto, acima de 20 anos, havia cerca de mais de 600 mil homens adultos acima de 20 anos. Então você já tem uma média aí de que possivelmente deve ter no mínimo o dobro, mais um pouquinho aí, contando com as crianças, os adolescentes, deve ter por volta aí de 2 a 3 milhões de pessoas caminhando aí neste deserto, tá? E Deus tendo que alimentar esse povo todo aí, porque no deserto não tem como plantar nada, não tem como colher nada, não tem, até água é difícil de encontrar no deserto. Então Deus durante 40 anos sustentou, proveu aí, cuidou, a ponto até mesmo de não deixar as roupas envelhecerem. Está escrito lá em Deuteronômio que nem as roupas, nem as sandálias, elas se desgastaram no período aí que esse povo caminhou no deserto. E Deus supriu todas as necessidades desse povo, tá? Verso 27, está acabando, gente. Para fazer as 100 bases com as armações das paredes do santuário e das colunas que sustentavam a cortina interna, foram necessários 3.500 quilos de prata, cerca de 35 quilos para cada base. Verso 28, os 20 quilos de pratas restantes foram usados para os ganchos e argolas e para revestir os capitéis das colunas. Verso 29, o povo também contribuiu com uma oferta especial de 2.480 quilos de bronze, usados para fundir as bases das colunas, a entrada da tenda do encontro e para o altar de bronze, com sua grelha de bronze e todos os utensílios do altar. O bronze também foi usado para fazer as bases das colunas nas quais eram pendurada a cortina da entrada do pátio e para todas as estacas ao redor do tabernáculo e o pátio. E aqui a gente termina o capítulo 38, falando aí desses utensílios, de todos os utensílios aí. A partir de amanhã, no capítulo 39, nós vamos falar a respeito das roupas sacerdotais aí, dos sacerdotes, tá? E em seguida, o capítulo 40, né? Em quarta-feira, a gente possivelmente conclui Êxodo, e semana que vem, na segunda-feira, nós vamos começar Levítico, tá? Então, que vocês estejam aí orando, tá? Para que as coisas possam fluir. Essa semana, nós temos mentoria na jornada ao santuário. E nós vamos falar das evidências que marcam uma verdadeira conversão, um verdadeiro encontro pessoal com Cristo, tá? Deus está colocando no meu coração em abrir essa live. Abrir essa live para que outras pessoas possam participar. Obrigado, Andréia. Eu acho que eu nem coloquei capítulo 38, coloquei, né? Outras pessoas possam participar e ter a oportunidade de se examinar diante de Deus, tá? Se examinar diante de Deus, se realmente teve um encontro pessoal com Cristo ou não. Porque a gente sabe que muitas pessoas vivem uma vida religiosa dentro da igreja, não se renderam total e completamente ao senhorio de Cristo.
não foram nascidas de novo, estão na igreja de certa forma enganadas, não receberam o evangelho de Cristo mesmo, às vezes vão para a igreja por outros motivos que não é o arrependimento, não é realmente a rendição, tá? Então eu tô pensando aí abrir essa mentoria, essa que eu vou fazer agora na sexta-feira, para quem sentir de Deus em querer participar, para poder ver, né? Porque eu vou falar sobre, vai ser uma mentoria um pouco mais longa, viu? Vai se preparando já, porque eu acho que ela não vai terminar muito rápido, deve ficar por volta de 2 horas aí de duração, creio eu. Tá? Mas eu não quero correr com ela porque é algo muito importante, algo que cada um vai ter que se examinar, ponderar, pensar, raciocinar ali, em cada uma das evidências que eu for colocando, os versículos, cada um vai se examinando para poder realmente aí saber onde é que você está, amado. Você está no percurso, você está parado, você já entrou, você está do lado de fora, onde é que você está nessa caminhada e nessa jornada? Tá? Tô realmente pensando em abrir aí a mentoria para que outras pessoas possam participar e se examinar, tá bom? Vai ser um momento de autoexame para você poder ver se você realmente está andando mesmo com Cristo ou não. E se você não estiver, vai ser a oportunidade que você tem para rever aí todos os seus conceitos e quem sabe buscar de todo o coração esse Deus que está aberto a salvar aquele que se rende, né? Aquele que se entrega, aquele que realmente anseia e busca ele com todo o seu coração. Amém? Coloque depois no YouTube, depois que o senhor terminar. É uma possibilidade, né? Deixar aberto, né? A mentoria deixar aberta lá para que outras pessoas possam assistir. Tô pensando muito bem nisso mesmo, viu? Mas já vai falando aí para as pessoas que você conhece, porque eu vou abrir no momento da live, no momento que eu estiver fazendo, eu vou abrir. Vou passar o link para vocês vão compartilhar com quem vocês quiserem compartilhar, para que tenha mais pessoas durante a live fazendo aí esse autoexame, enquanto a gente estiver colocando os pontos que apontam para uma verdadeira conversão de uma pessoa que se considera cristã. E a pessoa vai poder se examinar e ver se realmente tem esses pontos em sua própria vida ou não. E se não os tiver, possivelmente ele não é convertido, é possivelmente um convencido, e aí realmente tem que buscar o Senhor para ter esse encontro pessoal com ele. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Vamos estar orando agora, agradecendo. Coloca aí seus pedidos de oração. Luiz, Ivone, Ivano. Eu falei Ivone, Ivano, o Instagram, os nomes são bem diferentes. Deus abençoe a vida de cada um de vocês que passaram por aí. Coloque aí seus pedidos de oração para que a gente possa concluir a live. E amanhã nós estamos aqui de novo com Êxodo capítulo 39. Coloque aí os pedidos de orações, amado. Enquanto eu bebo uma aguinha aqui. Vamos lá? Pedidos de oração, para que a gente possa concluir. Oração pela minha família, por seus projetos de MAB, amém. Esther e pelos pais de MAB, amém. Orando uns pelos outros. Obrigado, Andréia. Elis continua orando por minha vida e de toda a família também. Marcos, seja bem-vindo, a paz do Senhor. Ok. Mas alguém vai colocar algum pedido? Vamos estar orando, então, agradecendo a Deus por mais esta live, tá? Vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai amado, aqui estamos, ó Deus, vemos novamente lhe render graças ao Senhor mais uma vez por mais essa oportunidade, por mais esse aprendizado, Deus. Obrigado por ter assim separado o povo de Israel, por ter se manifestado ali, se feito presente, por ter enviado Cristo Jesus por meio deles para morrer por nossos pecados. Obrigado, Senhor. Obrigado por toda a revelação que o Senhor nos concede por meio desta obra que foi feita e foi realizado ali no Antigo Testamento, que apontava e nos conduzia para o sacrifício de Cristo. Obrigado por toda a compreensão que o Senhor nos dá hoje a respeito deste contexto, e percebemos claramente que o Senhor vem cuidando da humanidade na medida certa, no tempo certo, de acordo com o grau de desenvolvimento intelectual que nós
temos ou não, o Senhor vem assim preparando as coisas para que tudo venha se cumprir no tempo certo. O Senhor está controlando todas as coisas e nada acontece sem a sua permissão, sem o seu projeto, o seu propósito aí inserido. Então, nos rendemos à sua soberania, à sua vontade, que o Senhor continue assim nos guiar, Senhor, nos conduzir, para que possamos trazer à existência aquilo que o Senhor tem planejado para nós desde antes da fundação do mundo. Quero apresentar aqui os pedidos que foram feitos aí, de Andréia e de Elísio, e daqueles que estão assistindo, mas não colocaram aí os seus pedidos, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe. Então que o Senhor venha estar trazendo à existência o seu propósito, o teu querer, a sua vontade, e que o Senhor venha nos ensinar a aceitar o seu projeto, ó Deus. Que a gente venha saber a aceitar, a vivenciar a prova do tempo, né? Porque o Senhor tem um tempo certo para todas as coisas, e neste mundo de quase tudo instantâneo, feito automático, a gente quer as coisas para ontem, e o Senhor vem nos ensinar que não é conforme a nossa vontade, é conforme o seu querer. Então venha nos capacitar a saber esperar, a saber aguardar e viver da melhor maneira possível o presente, de maneira a honrar, exaltar e glorificar teu santo nome no dia de hoje, neste momento que estamos vivendo, aguardando assim a sua vontade vir à medida que o Senhor assim permitir que ocorra. Então vá nos capacitando para que não possamos assim murmurar, reclamar, até mesmo desviar da sua vontade, ó Deus. Tenha misericórdia de cada um de nós. Nada podemos fazer, nem suportar, se o Senhor assim não nos capacitar. Então, coloque dentro de nós esse desejo, essa busca, essa sede, essa fome de uma intimidade, uma comunhão cada vez mais profunda contigo, para que possamos permanecer sempre aí no local, no lugar, no centro da sua vontade, para que possamos ser esse instrumento em tuas mãos aí, para propagar as verdades contidas na tua palavra, propagar a mensagem do Evangelho da cruz de Cristo, e que pessoas venham ter a oportunidade aí de se render a Cristo Jesus, o Senhor usando as nossas vidas para resgatar essas pessoas. Vá assim, Deus, nos abençoando, nos guardando, nos dando a noite abençoada, nos livrando aí no decorrer no dia de amanhã, para que amanhã à noite possamos estar aqui reunidos novamente para ler mais um capítulo da sua palavra, meditar e retirar dele as aplicações para as nossas vidas, e a cada dia entender melhor o seu projeto e o seu propósito. Obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado por essa noite. Vá assim realizando, fazendo a tua vontade em nossas vidas, em nossos amigos, nossos familiares. Vá assim trazendo à existência o teu querer, o teu projeto, o teu propósito, e fazendo com que Cristo volte logo, Senhor, para que esse tempo passe e venha tempos onde haja justiça, haja amor, haja paz, haja felicidade total e plena na sua presença. Ansiamos aí pelo retorno de Cristo, que Ele venha para nos resgatar e nos levar logo, Deus. Obrigado por tudo, ser conosco, nos abençoando. É no nome de Jesus que oro, e todos dizem amém. Amém, gente. Glórias ao Senhor Jesus. Valeu aí pela presença. Cada um de vocês que passaram por aí. Amanhã, às 9h30, nós voltamos aqui com Êxodo, capítulo 39. Então, leia Êxodo 39 hoje antes de dormir, ou então amanhã durante o dia. Geralmente eu leio de manhã quando eu acordo. É o momento que eu leio, faço minhas anotações e fico meditando. E na parte da tarde eu venho aqui e faço um roteirozinho aí e trago mais alguma coisa que Deus coloca no meu coração durante o dia, coloco aí e venho ler e comentar com vocês o capítulo lido no dia, né? Eu faço isso de manhã quando acordo e fico pensando nele durante o dia. À noite eu faço o roteiro e aqui nós entramos para poder falar a respeito. Então medite aí, tá bom? De manhã, quem sabe, o capítulo 39, para você ficar aí meditando durante o dia, para que à noite, quem sabe, você ajude. Elísio aí, André, constantemente opinam aí, deixam suas opiniões. Isso é bom, isso acrescenta, tá? Isso ajuda, isso edifica a vida uns dos outros, tá bom? Por isso que eu sempre peço para vocês lerem. Eu gostaria que vocês participassem mais, tá? Mas que Deus venha estar abençoando a vida de vocês, e nos vemos aqui amanhã às 9h30, viu? Muito obrigado por tudo. Deus abençoe. Nos vemos amanhã. Fui. Um abração, gente.